O coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Naquela época, naquela cultura, e em muitas culturas daquela região, em que se pensava que o rei tinha uma comunicação especial com Deus, era um escolhido especial de Deus, e, num certo sentido, realmente é. O sábio escreveu estas palavras: o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Eu entendo que o sábio está se referindo à sabedoria que Deus dava ao rei, a inspiração que Deus dava ao rei, para que o rei tomasse decisões, para que o rei conduzisse o seu povo. Então, é nesse sentido que ele usa esta palavra. Era como se ele estivesse dizendo: Deus inspira o rei, Deus orienta o rei sobre as decisões que ele deve tomar, sobre a maneira como ele deve conduzir o seu povo. Mas eu quero, vamos dizer assim, ampliar a aplicação deste princípio. Como é que é isso? A palavra nessa versão da Bíblia é que Deus controla o coração do rei. Hoje, de vez em quando eu falo isso para as pessoas. Hoje à tarde eu estava falando para uma pessoa que estava me pedindo conselho, é que Deus controla, inclusive, Deus controla todas as coisas. Deus controla as circunstâncias, Deus faz o mundo funcionar, Deus faz nascer o sol, Deus faz chover, Deus alimenta os passarinhos, Deus veste as flores do campo, Deus dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Deus controla tudo, todo o universo, todas as coisas, Deus controla. E dentre estas coisas, Deus controla os seres humanos. Nesta noite eu estou aqui para dar ênfase a esse ensino bíblico. A Bíblia, Jó disse lá na sua conclusão, depois de todas as lutas que ele passou, todas as provações e tribulações que ele enfrentou, uma das conclusões de Jó foi: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Deus pode tudo. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser frustrado. E aqui o sábio está dizendo que até o coração do rei Deus controla. E eu quero lhe dizer nesta noite, para reforçar a sua fé, para renovar a sua confiança, a sua esperança. Deus controla o coração das pessoas. Deus muda o ânimo das pessoas. Eu lembro que, mais ou menos pelo ano de 2004, eu participei de um congresso de pastores em São Paulo. E um dos oradores daquele congresso era um pastor presbiteriano coreano. E aquele pastor, uma das coisas que ele ensinou naquela mensagem foi: Deus muda o ânimo das pessoas. Deus muda a disposição das pessoas. E ele contou a história de uma pequena igreja lá na Coreia, que um irmão começou a reunir um grupo de irmãos na casa dele para oração e para estudo bíblico, e aquele grupo foi crescendo, e agora a sala da casa do irmão já não comportava mais aquele grupo, e eles começaram a se reunir na garagem, num espaço maior, e chegou um ponto em que eles sentiram a necessidade de adquirir uma propriedade ali ao lado, que era adequado, um salão que era adequado para as reuniões daquilo que agora era uma igreja. E quando eles procuraram o dono daquela propriedade, a resposta inicial foi: eu vendo, mas não vendo para a igreja. Eu vendo minha propriedade, mas não vendo para crentes e não vendo para a igreja. O pastor então voltou, reuniu com os irmãos e disse: meus irmãos, vamos orar.
aquele local é muito bom para nós. E Deus pode mudar a disposição daquele homem. E agora eles começaram a orar e pedindo ao Senhor que eles queriam aquele local para a nova igreja que estava nascendo. E aí então um dia aquele homem procurou aquele pastor e agora a atitude dele era outra. Ele disse: olha, a situação está muito difícil para mim, eu preciso vender isso aqui. Eu disse que não venderia para crentes, mas se vocês tiverem o valor que eu estou pedindo, eu estou disposto a vender para vocês, porque eu preciso vender. E aquele homem vendeu aquele salão, que é aquela igreja. Deus orienta, inclusive, as pessoas, até pessoas que têm o coração endurecido, pessoas que não buscam a Deus. Deus controla o coração delas. A Bíblia mostra que, apesar da maldade das autoridades judaicas da época de Jesus, que queriam matar Jesus, eles conseguiram matar Jesus, eles conseguiram prender Jesus, eles conseguiram o seu intento mau, mas por trás de tudo aquilo, Deus estava controlando as circunstâncias e até o ânimo deles para cumprir exatamente o propósito de Deus, porque Jesus havia vindo a este mundo para isso. Então a palavra nessa noite, irmãos, é: Deus controla o coração das pessoas. Deus muda o ânimo das pessoas em resposta à oração do seu povo. E eu quero aplicar isso em alguns sentidos. Em primeiro lugar, se você fica preocupado com as decisões que as nossas autoridades tomam em relação a essa epidemia, se você fica preocupado com as decisões do governador do seu estado, eu vejo isso muito, todos nós estamos vendo isso muito nas redes sociais. Se você fica preocupado com as falas, com as decisões do presidente, se você fica preocupado com a fala dos partidos que fazem oposição ao presidente, se você fica preocupado com as decisões do prefeito da sua cidade, qualquer que seja a situação, eu estou aqui nessa noite para lhe incentivar, baseado nesta palavra. Ore, meu irmão. Acredite em Deus e ore. E diga: Deus, eu sei que o Senhor ouve orações. E eu sei que o coração dos homens está nas mãos do Senhor. E que o Senhor conduz para onde o Senhor quiser. Acredite nisso e ore assim. É assim que eu oro muitas vezes. As situações que eu vejo por aí, que as nossas decisões que as nossas autoridades tomam, que me deixam preocupado, que me acendem o sinal de alerta, e eu oro e eu lembro desse versículo. Eu digo: Deus, o coração destas pessoas está nas mãos do Senhor e o Senhor as dirige para onde quer. Então dirija, meu Pai, o coração dessas pessoas. E eu aplico isso a você, meu irmão, incentivo você a essa confiança. Deus tem o coração das pessoas nas suas mãos. Ele dirige para onde quer. Se o texto diz que ele tinha o coração do rei nas suas mãos, que ele controla o coração do rei, que ele o dirige para onde quer, quanto mais o meu e o seu coração. Deus dirige até o coração de uma pessoa que não teme a Deus, de uma pessoa que é rebelde contra Deus. Deus dirige o coração do ateu e ele dirige os corações em resposta às orações do seu povo. Inclusive, uma coisa que eu aconselho, por exemplo, às vezes uma esposa está insatisfeita com atitudes do esposo, ou vice-versa, o esposo está insatisfeito com atitudes da esposa. Ore e diga: Deus, muda o coração, muda o ânimo, muda a disposição da minha esposa, porque só Deus pode fazer isso. E eu acho que uma atitude sábia que você pode tomar nessa hora é dizer: Deus, ou muda o coração da minha esposa, o ânimo da minha esposa, ou então muda o meu coração. Se for o meu coração que precisa de mudança, de controle, de um novo norte, de um novo rumo, muda, Senhor. Porque a palavra de Deus está dizendo isso. Deus controla os corações das pessoas. Deus controla os ânimos das pessoas. Às vezes uma pessoa estava de coração endurecido, estava rebelde, estava
decidido a não cooperar numa situação, mas Deus mudou, criou circunstâncias, trabalhou na vida da pessoa e mudou o ânimo daquela pessoa. A Bíblia está cheia de exemplos disso. O faraó não queria deixar o povo de Israel sair do Egito. Ele estava de coração endurecido. E a Bíblia diz que Deus usou pragas para obrigar, a palavra é essa, né? Para obrigar o faraó a fazer o que Deus queria. Deus mudou o coração do faraó. A Bíblia diz que até quando o povo saiu e o faraó então se arrependeu de ter autorizado o povo aí, era Deus agindo na vida do faraó para cumprir os propósitos dele, de Deus, na vida do faraó. Então a palavra nessa noite é: se você está preocupado com as decisões das autoridades sobre a crise no nosso país, ore, porque Deus muda aquilo que precisa ser mudado em resposta ao povo de Deus. Se você está preocupado com as posturas de alguém próximo de você, faz parte da sua vida, o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, o seu irmão, o seu patrão, seja quem for. Se você não está satisfeito, em vez de enfrentar, brigar, cobrar mudanças, tentar mudar as pessoas, acredite que Deus muda. E busque a Deus e peça a Deus para fazer isso. Muitas brigas, muitos conflitos poderiam ser evitados se mais pessoas acreditassem nessa palavra, que Deus pode mudar pessoas. Eu sempre digo, por exemplo, esses dias eu estava aconselhando um casal de noivos, o rapaz é aqui da nossa igreja, e eu os aconselhando, e eu disse, uma das coisas que pode destruir um casamento, e na verdade pode destruir qualquer relacionamento, é um relacionamento baseado em cobranças. Uma pessoa que vive o tempo todo cobrando mudanças da outra, ele está arruinando aquele relacionamento. Ninguém vive, um relacionamento não se sustenta à base de cobranças. E é bom saber que nós temos esse mecanismo. Para quem chegou por último, eu estou lendo e baseado em Provérbios 21:1. Deus controla o coração do rei, conduz para onde ele quer. E esse princípio é bíblico, ele controla os nossos corações, ele controla o coração de qualquer ser humano e ele conduz. Então, a palavra nessa noite é: se você não está satisfeito com determinada atitude de alguma pessoa, se você está preocupado com as decisões, as posturas das autoridades do nosso país, ore. Acredita em Deus. E a oração sábia deve ser: Deus, ou o Senhor muda o coração daquela pessoa, muda as atitudes daquela pessoa, ou o Senhor muda o meu coração. Porque às vezes o coração que precisa ser mudado é o nosso. A postura que precisa ser mudada é a nossa. O pensamento, e a Bíblia diz que Deus transforma a nossa realidade pela renovação do nosso entendimento. Paulo diz isso lá em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendimento novo, atitudes novas, decisões novas e automaticamente circunstâncias novas. Creia nisso, meu irmão, e busque a Deus. Busque a Deus, ore pelas pessoas, ore pela sua família, ore pelo seu cônjuge, ore pelos seus colegas de trabalho, ore pelo seu patrão, ore pelo seu vizinho, ore pelo prefeito, pelos vereadores da sua cidade, pelo juiz aí da sua cidade, ore pelo governador do seu estado, pelos deputados, pelos juízes dos tribunais regionais. Ore pelo presidente da República, ore pelos deputados e senadores, ore. Porque a Bíblia está dizendo que Deus controla o coração das pessoas. Deus controla o ânimo das pessoas, a disposição das pessoas. Então, se em vez de você ficar angustiado, preocupado, até depressivo com essas coisas que saem por aí, em vez de você ficar chateado, enfrentar e brigar, ore. Ore
Busque a Deus, porque a palavra de Deus está dizendo que Deus controla o ânimo das pessoas. Deus controla os corações das pessoas. Deus controla a disposição mental das pessoas. Acredite nisso. E eu estou dando testemunho de que Deus faz isso em resposta às orações do seu povo. Quando o cristão ora, Deus muda. A Bíblia diz que Deus pode fazer, quando Deus se agrada de nós, Ele faz até que o nosso inimigo fique em paz conosco. A Bíblia diz isso. Então acredite nisso, meu irmão. E a resposta para isso é a oração. É buscar a Deus. Orar, clamar ao Senhor, porque Ele faz o que nós não podemos fazer. Nós não podemos controlar o coração de ninguém. Nós não podemos controlar o ânimo, a disposição mental de ninguém. Nós não podemos. Mas Deus pode. E Deus pode, inclusive, transformar o nosso coração, mudar a nossa atitude, a nossa compreensão, para que nós hajamos da maneira como Ele espera de cada um de nós.